Olá, sejam todos bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros de toda quarta-feira que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 35º programa, Sã Doutrina, e nós estamos estudando Antropologia Bíblica. Hoje nós começaremos a parte 10 dos nossos estudos sobre Antropologia Bíblica, e nós falaremos sobre dois temas. Primeiro tema, a doutrina da depravação total ou depravação generalizada, né, que é a forma como Anthony Huckman prefere chamar aquilo que normalmente é chamado em teologia reformada de doutrina da depravação total, e nós veremos também o que significa, o que é a incapacidade espiritual do ser humano posteriormente à queda, ok? Então, quero só relembrar de modo bem rápido com você o que nós vimos no último programa. Nós falamos sobre a distinção que existe entre pecado original e pecado atual, ok? O pecado original tem a ver com aquilo que aconteceu com Adão e que foi transmitido para toda a sua posteridade, tá? E nós vimos também que pecado atual são os pecados que nós cometemos, né, contemporaneamente, no dia a dia. Tá? E nós vimos também, então, que existe uma distinção entre pecado original e pecado atual, ou pecados atuais, tá? Mas existe também uma relação entre pecado original e pecados atuais, ou seja, os pecados atuais que nós cometemos, eles só são possíveis porque houve um pecado original. E deixamos bem claro também que isso não quer dizer que nós estamos isentando a nossa responsabilidade pelos pecados atuais. Por quê? Porque embora nós não sejamos os responsáveis diretos pelo pecado de Adão, e aí você pode perguntar, então já que eu não sou responsável, nós não somos responsáveis diretos pelo pecado de Adão, então como explicar essa relação entre o pecado original e os nossos pecados? É porque as Escrituras ensinam que aquele pecado direto de Adão, aquele pecado pessoal de Adão, ele foi feito por uma pessoa, Adão, que era o nosso representante. Ele era o nosso, usando um termo, né, teológico, ele era o nosso cabeça federal. Ele era o nosso representante diante de Deus. Ok? Então nós vimos isso. Nós vimos também a diferença que existe entre culpa, que é um termo legal, e corrupção, que é um termo moral, ok? E o pecado tem tanto a culpa como a corrupção como consequências. E nós vimos também o que depravação total ou depravação generalizada não significa, ok? Então, basicamente foi isso que nós vimos no programa passado. Alguma dúvida, recorra ao nosso vídeo anterior para que você possa tirar as suas dúvidas. Programa de hoje, o que ensina a doutrina da depravação total ou a doutrina da depravação generalizada, tá? Huckman prefere usar o termo depravação generalizada porque, na opinião dele, depravação total sugeriria alguns equívocos, tá? E nós vimos esses equívocos no nosso programa anterior. E nós vamos também falar ao final da nossa aula sobre o que significa a incapacidade espiritual do homem depois do pecado. Primeiramente, então, o que é depravação generalizada ou depravação total? O que significa o ensino da doutrina da depravação generalizada ou depravação total? Em primeiro lugar, significa a corrupção do pecado original que se propaga e que afeta as partes da natureza, tanto a razão quanto a vontade, os apetites humanos e os impulsos humanos. Então, quando se diz que o homem ele está generalizadamente depravado, isso significa que todas as áreas, todas as esferas do ser humano, elas foram atingidas pelo pecado. Não houve uma área, nenhum aspecto, nenhum elemento, né? Nenhuma área, como nós dissemos, da existência humana que não foi afetada pelo pecado. Na história da igreja, nós temos notícia de alguns teólogos que chegaram a duvidar disso. Né? Teve um teólogo muito famoso na Idade Média que afirmou que a razão, o intelecto, né, o aspecto cognitivo do ser humano, especificamente a razão, não foi afetada pelo pecado. Mas isso é um equívoco, porque o pecado ele manchou todas as áreas, ele manchou o ser humano naquilo que ele tem de mais profundo, que é o coração. E de lá que nascem
as fontes da vida. Então o aspecto emotivo do ser humano foi afetado, os afetos do ser humano foram afetados, a racionalidade foi afetada, o aspecto da relação, né, a relacionalidade do ser humano foi afetada. O ser humano foi totalmente afetado, em todas as áreas ele foi afetado. Então, quando nós dizemos, né, o que significa depravação generalizada, significa em primeiro lugar isso. Todas as áreas, todas as esferas da existência humana foram afetadas pelo pecado. Em segundo lugar, significa que por natureza o homem não tem o amor a Deus como princípio motivador da sua vida. Todas as pessoas que nascem, elas nascem com um princípio motivador da sua vida, né? Elas nascem amando algo ou alguém. E esse algo ou alguém não é Deus. Tá? Então, quando nós dizemos que o homem foi, de modo generalizado, infectado pelo pecado, nós queremos dizer isso, que o homem, naquilo que existe de mais central, ele foi manchado pelo pecado e que ele não tem o amor a Deus como princípio motivador da sua vida. Qual é a prova? Aí você pode falar, você está falando tudo isso daí, mas qual é a prova na Escritura para a depravação total? Para o ensino da doutrina da depravação generalizada. A Bíblia, será que ensina essa doutrina? Nós vamos ver e peço que você acompanhe aí, que vai aparecer na sua tela os textos. O primeiro texto que nós vamos ler, João 3,3. Lá está escrito assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na conversa, né, na famosa conversa do Senhor Jesus com o mestre da lei, Nicodemos, né? E Nicodemos, ele se mostra surpreso com esse ensino, né, do novo nascimento. E todos nós, quando ouvimos isso pela primeira vez, né, quando nós ouvimos isso, nós ficamos também estranhados. Como que alguém pode nascer de novo? Ele está falando de um nascimento espiritual, de algo que é fundamental, que é vital no ser humano. Porque o ser humano já nasce com essa inimizade contra Deus. Ok? O outro texto, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, você pode acompanhar aí. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, coração, nós já vimos em programas anteriores, né? Inclusive eu creio que o nosso segundo programa, o programa de número 2, lá atrás, quando falava sobre as motivações, né, no estudo teológico, nós falamos sobre a questão do coração, que é aquilo que existe de mais central no ser humano, né, o centro de comando da existência humana. E aqui Jeremias, o profeta Jeremias, deixa bem claro que o coração, ou seja, aquilo que existe de mais central no ser humano, é enganoso, né, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, nós não temos acesso pleno, perfeito e profundo ao nosso coração. Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Marcos, capítulo 7, versículos 21 até 23. Acompanhe a leitura. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Né? Então perceba que aqui nós temos um texto onde o Senhor Jesus Cristo está conversando com seus interlocutores, né? E ele está falando de uma diferença muito grande entre aqueles que fazem parte do seu povo e aqueles que não fazem parte do seu povo. E aqueles que fazem parte do seu povo são aqueles que nasceram de novo, aqueles que participaram, né, de uma mudança radical na sua vida, que foram alvos de uma mudança espiritual na sua vida. Próximo texto, João, capítulo 5, versículo 39 até o 42. 39 até o 42. Lá está escrito assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. De novo, o Senhor Jesus
conversando com seus interlocutores, conhecendo as motivações dos seus interlocutores, e ele sabia, perceba o que ele diz, o que ele afirma lá no versículo 42, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Esse amor só existe na vida de alguém que foi transformada pelo próprio Deus. Não é inerente ao ser humano amar a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Nenhum bem vem do homem, todo bem vem de Deus. Né? Próximo texto, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os 3 primeiros versículos. Efésios 2, de 1 a 3. Lá está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então esse é um dos textos clássicos, né? Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, aqui nós lemos até o versículo 3, que deixa bem claro que nós nascemos em pecado, nós nascemos em delitos e pecados, nós nascemos biologicamente, obviamente, vivos, mas espiritualmente mortos, né? E se não for pela graça de Deus, regenerando, isso nós vamos ver mais à frente, Deus permitindo, lá em soteriologia, né? Que fala dessa questão de como acontece a salvação, o que é salvação, por que a salvação, quem é o Salvador, né? Nós vamos ver que regeneração é a implantação de vida onde não existe vida. Nós nascemos espiritualmente mortos. E, então esses são alguns dos textos das Escrituras que mostram bem claro, né, a base para a doutrina da depravação generalizada ou depravação total. Observação importante que nós devemos fazer aqui: o termo carne, embora nem sempre seja usado no sentido negativo, nas passagens citadas não se refere ao corpo físico do homem, né? Quem não nascer da carne e do espírito, né? Nem sempre significa corpo físico do homem, mas designa, isto sim, a sua natureza toda enquanto dominada ou escravizada pelo pecado. Então, carne, nesse sentido, significa, no sentido dos textos que nós lemos, significa a nossa natureza toda, que é influenciada, manchada, dominada, escravizada pelo pecado. Em outras palavras, o conceito carne é o modo bíblico para descrever o que Huckman chama de depravação generalizada, o que em teologia reformada a maioria chama de depravação total. É porque a nossa carne está dominada, escravizada, depois de Adão e antes de Cristo, pelo pecado. Todo ser humano nasce na carne, nesse aspecto, ok? E uma segunda observação aqui é que a doutrina da depravação generalizada, em outras palavras, não é uma descrição de uma pessoa regenerada ou de um crente ou de um cristão, mas é a descrição do homem natural. Ou seja, quando nós falamos em depravação total ela é a realidade não de um crente, embora o crente ainda peque. Não de um cristão, né? Embora o cristão, assim, o crente, né? Estamos utilizando palavras diferentes para falar da mesma coisa, da mesma pessoa. O cristão e o crente, eles não são, enquanto cristão e crente, né? Eles não são depravados mais. Eles um dia foram, eles nunca mais serão, né? Mas quando nós falamos da depravação total ou da depravação generalizada, essa é uma realidade na vida do homem natural, não do homem espiritual. Porque o homem natural, ele está totalmente vendido à escravidão do pecado. O cristão não. O cristão, ele tinha o pecado como Senhor, mas agora ele tem um outro Senhor que o comprou, que é o Senhor Jesus Cristo. Embora ele peque, e infelizmente o cristão peca todos os dias, ele não é mais escravo do pecado. Ele é escravo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ser escravo de Cristo é a realidade mais libertadora que existe, tá? Então isso é bom que nós deixemos claro. Então, basicamente isso é que nós queríamos lembrar com vocês a respeito da doutrina da depravação total ou depravação generalizada.
Agora nós vamos entrar no segundo e último tópico da nossa aula, que é a incapacidade espiritual, a incapacidade total. Ok? O que significa isso? O fato de cada pessoa nascer em um estado de incapacidade espiritual é outra consequência do pecado. Ou seja, perceba que existe uma relação, né, muito íntima entre depravação total ou generalizada e incapacidade espiritual. Se a sua pergunta é, o ser humano natural, o homem natural, né, um filho de Adão, alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo, ele possui capacidade espiritual para mudar a sua situação? Só há uma resposta, não. Por quê? Porque ele tem uma incapacidade espiritual para mudar a sua condição espiritual. Ele consegue fazer mudanças em outros aspectos, né? Ele pode deixar de ser uma pessoa relaxada em termos de horário e passar a ser uma pessoa um pouco mais disciplinada. Isso ele consegue. Ele consegue ser uma pessoa mais disciplinada para fazer, de repente, um regime. Isso ele consegue, além de outras coisas. Ele consegue se desenvolver relacionalmente, ele consegue se desenvolver fisicamente, intelectualmente. O homem natural ele consegue fazer tudo isso, né, mediante algumas atitudes. Mas o que o homem natural não consegue, nunca conseguiu, não consegue, não conseguirá, é mudar a sua situação espiritual, por ele mesmo, baseado em suas forças, porque ele, espiritualmente, ele é morto. Ele tem incapacidade espiritual. Ou, dizendo de uma outra forma, ele não tem capacidade espiritual para mudar a sua própria realidade, ok? Então, tal incapacidade não significa que a pessoa não regenerada seja, por natureza, como nós dissemos, né, incapaz de fazer bem em algum sentido. Ela consegue. O que ela não consegue é mudar a sua situação espiritual, a sua condição com Deus. A pessoa não regenerada ainda pode fazer determinado tipo de bem e pode exercitar certos tipos de virtude, como nós dissemos. Mas ela não pode, né? Ela não pode. E a maioria das pessoas vão concordar com isso, né? Às vezes até um não cristão, ele sabe que ele não consegue mudar a sua situação. Ele não sabe explicar em detalhes isso. Ele não sabe onde está a situação, a sua solução para isso. Mas ele pode chegar à conclusão bem perto de afirmar que eu não sei mudar a minha vida, né? E perceba que isso é um dado positivo. Ou seja, ele não acredita na sua capacidade. Agora, pela graça de Deus, né, ele tem que ser despertado para saber quem é que pode mudar a sua situação. Quando nós falamos em capacidade espiritual, estamos falando de duas coisas. Preste atenção. Em primeiro lugar, uma pessoa não regenerada não pode fazer, dizer ou pensar o que corresponde à aprovação de Deus. Essa é a primeira verdade. O que incapacidade espiritual significa? Significa que a pessoa não pode pensar, desejar, querer, fazer algo que tenha a aprovação de Deus. Isso ela não consegue. Ela é totalmente incapaz para isso. E em segundo lugar, uma pessoa não regenerada, ou seja, uma pessoa à parte da obra especial do Espírito Santo, ela é incapaz de mudar a direção fundamental da sua vida, a saber, do amor próprio pecaminoso para o amor a Deus. O único que consegue fazer esse movimento, promover esse movimento, é o próprio Deus. Mas um filho de Adão, alguém que não conhece a Cristo, ela não tem nenhuma capacidade de mudar a direção do amor do seu coração, do amor pecaminoso para si mesmo, do antropocentrismo, para o amor a Deus, o teocentrismo verdadeiro, ok? Então, a incapacidade espiritual ou incapacidade total é, pois, na verdade, apenas uma outra maneira de descrever a doutrina da depravação generalizada. São conceitos que estão muito próximos. É impossível, não dá para separar um do outro. Dá para fazer uma certa distinção, mas separar não. É uma ênfase, a única diferença que existe, né? Poderíamos dizer assim, a única distinção que nós podemos fazer sobre a incapacidade espiritual em relação à doutrina da depravação total é que na depravação total existe o ensino sobre aquilo que aconteceu, o estado do homem. E a incapacidade espiritual tem a ver com a impotência
da vontade. O ser humano, depois de Adão e antes de Cristo, ele, em termos de vontade, ele não tem nenhuma potência, nenhum poder para buscar a Deus, tá? Mas são conceitos bem coincidentes. Qual é a prova na Escritura da doutrina da incapacidade espiritual? Então, nós vamos ler alguns textos aqui, você vai acompanhar aí na sua tela os textos que nós vamos ler, mas antes nós queremos lembrar algo importante para você. A ênfase do Novo Testamento na necessidade humana de renascimento, de renovação espiritual e de santificação, ela destaca a incapacidade natural do homem de voltar-se para Deus em agradecimento e fé e de viver uma vida que agrade inteiramente a Deus. Então você vai perceber nos textos que nós vamos ler essa incapacidade. Você vai perceber sim um conceito anterior da depravação generalizada ou depravação total, e você vai perceber também essa impotência espiritual que o ser humano natural tem em relação ao amor a Deus. Então, o primeiro texto que nós vamos ler, João 3, 2, 5. De novo a conversa de Jesus com Nicodemos, mas agora com mais versículos, ok? João 3, 2, 5 está escrito assim: Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, aqui é Nicodemos, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então perceba que Nicodemos, um doutor da lei, ou seja, alguém que entendia de teologia, ele, porque nesse momento ele não era um regenerado, né? Ele não era ainda um seguidor de Cristo, uma nova criatura, ele nem tinha noção do que significava nascer de novo. Eu e você, da mesma forma. Sem a graça de Deus, nós nem sabemos. A cegueira espiritual do homem natural é tão grande que ele não se vê como um homem natural. Obviamente. Nós só conseguimos nos olhar do jeito que nós somos porque alguém abre os nossos olhos. E não só os nossos olhos para nos enxergar, mas para enxergar também a salvação. Clamar pela salvação e ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Um outro texto que também mostra essa incapacidade espiritual do homem natural. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só as palavras de Cristo. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o trouxer. Mas se o Pai não trouxer essa pessoa, ela nunca virá, porque o homem é totalmente incapaz. Próximo texto, João 15, 4, 5, está escrito assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Preste atenção, porque sem mim nada podeis fazer. Todo o texto, mas principalmente esse final. Sem mim nada podeis fazer. Só existe vida no galho se ele estiver ligado à videira. E o galho não vai até a videira. É a videira que vem até o galho. Nós somos enxertados por Deus, né? Essa é a metáfora, a linguagem usada nas Escrituras. O cristão é aquele que estava morto, mas foi transformado, foi vivificado, foi regenerado, e agora ele está ligado, ele é um galho ligado à videira. Ele só tem vida porque vem vida da videira. Sem a videira ele está morto. Sem mim, ou seja, sem Cristo, nada podemos fazer. Romanos, próximo texto, Romanos 7, 18 e 19, está escrito assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Aqui, é claro, o texto, né, que é bastante discutido de Romanos 7, na opinião de Huckman, aqui não é a experiência de um cristão, na opinião de outros autores, essa também é a experiência de um cristão.
nós não temos tempo e nem é nosso objetivo analisar se Romanos 7 diz respeito a um crente ou a um não crente, ok? Mas esse é um texto citado por Huckman para fundamentar a sua ideia também da doutrina, né, da incapacidade espiritual do homem. Quem discorda do Huckman nesse caso, diria que um não crente nunca teria um nível de drama desse jeito. Porque você percebe o que está escrito aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Aí a pergunta que alguns poderiam fazer mas se o querer o bem já está nele, esse querer o bem só pode ter vindo de Deus. Então alguma coisa já foi feita nele. É possível que ele seja um cristão, sim, né? Mas não vamos entrar nessa discussão sobre Romanos 7, tá? Mas de qualquer forma é um texto que fala, na opinião daqueles que acreditam que esse texto é a experiência de um não cristão, é um texto que falaria sobre a incapacidade espiritual. Na opinião daqueles que falam que essa experiência de um cristão, e no caso eu creio que é a experiência de um cristão, seria no caso de um cristão na luta contra o pecado, ok? Vamos para um texto que não está nessa discussão, que é Romanos 8, tá? Romanos 8, pelo menos não está de forma direta, né? Está na mesma carta, né? E é claro que existe um fluxo de ideias ali, mas Romanos 8, está escrito assim, 8, 7, 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse também é um texto que falaria sobre a questão da inimizade, né, da incapacidade humana em relação a Deus. Próximo texto, 1 Coríntios 2,14. Está escrito assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui sem nenhuma dúvida, tá? Os últimos dois textos citados, tanto de Romanos 7 e também Romanos 8, né, que é consequente ali do 7, ele fala sobre essa questão, se o homem que Paulo está se referindo ali é um cristão ou não. 1 Coríntios, aí a gente não está nessa discussão, tá? 1 Coríntios 2,14, perceba que o texto diz exatamente que o homem, aí cita claramente, o homem natural. E aí depois fala, né, do homem espiritual, né, mas no finalzinho se refere, embora não utilize esse termo. Mas o homem natural, ou seja, um filho de Adão, alguém que não conhece a Cristo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. São loucura para ele, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não entende essas coisas. Esse é um texto muito claro, tá? Não tem discussão nesse texto. E mais dois textos, tá? 2 Coríntios 3, 4, 5, lá está escrito assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Perceba aqui que é um texto que deixa bem claro a nossa total dependência de Deus, porque nós não temos força em nós mesmos para fazer algo que agrade a Deus. E por fim, o último texto, Efésios 2, 4, 5. Efésios 2, 4, 5, que nós lemos também no início, mas agora só o 4 e 5. Mas Deus, né, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estávamos mortos, nos foi dada vida, né? Então existe esse paralelo muito claro, sem nenhuma dúvida, sobre a situação do homem natural e agora do homem espiritual. Uma frase aqui do Philip Hughes, que é citado pelo Anthony Huckman no livro Salvos pela Graça, não. Salvos pela Graça é o livro dele de soteriologia. No livro Criados à Imagem de Deus, abre aspas, está escrito assim, acompanhe na sua tela a leitura. O pecado original, por mais misteriosa que seja a sua natureza, nos diz que a realidade do pecado é mais profunda do que o mero cometimento exterior de atos pecaminosos. Faz-nos saber que existe uma raiz interior de pecaminosidade que corrompe a verdadeira natureza humana
e da qual brotam seus atos pecaminosos. Igual a um veneno mortal, o pecado penetrou e infectou o verdadeiro centro do ser humano. Daí a necessidade de uma completa experiência de renascimento, pela qual, pela graça de Deus em Cristo Jesus, efetua-se a restauração da sua verdadeira humanidade. Isso aqui é fantástico, né? Essa frase aqui do Philip Hughes, que deixa bem claro que o pecado é algo sério. Pecado tem a ver não somente com atos exteriores, mas com movimentos no mais interior do nosso ser. O pecado atingiu o âmago do ser humano, o coração. Sendo assim, o homem não consegue mudar a sua vida. Assim como, né, um leopardo não consegue mudar a sua pele. Não consegue. Somente um renascimento espiritual. Somente por meio de uma intervenção divina, salvadora, é que esse quadro triste e trágico pode ser transformado, mudado, e o homem pode ser redimido. Fora isso, o homem está perdido em si mesmo e em pecado. Considerações finais e aplicações. Em primeiro lugar, depois da queda nós não somos bons naturalmente. Depois da queda nós somos maus naturalmente. E todos nós nascemos sob os efeitos da queda. Tá? Pelo contrário, nós somos maus. Qualquer filosofia, antropologia que explique ou que busque ensinar o contrário, ela está errada do ponto de vista bíblico e do ponto de vista da observação honesta. Segunda consideração, a maior necessidade do homem é de ser redimido de sua condição caída e de sua condição de morte espiritual. E essa saída não está no homem, mas está somente em Deus. Mesmo caído, o homem, embora seja mau, ele não é mau no grau máximo que ele poderia ser. Porque se fosse, o convívio seria impossível. Tá? Isso é sinal de graça divina. É por isso que podemos admirar, apreciar e fazer uso daquilo que é produzido por não convertidos. O nome disso é graça comum. Mesmo quando um não convertido produz algo bom, do ponto de vista social, artístico, econômico, cultural em geral, né, devemos considerar que, em primeiro lugar, isso não significa que foi aceito por Deus, porque não foi feito para a glória de Deus. Segundo lugar, Deus não perde nada com isso, mas o não convertido é que perde. O não convertido só conseguiu fazer esse algo bom, pois Deus o capacitou. O mesmo Deus que ele nega. Isso mostra o quão sério é o pecado. Quarto lugar, o cristão pode e deve apreciar, com sabedoria bíblica, a boa produção vinda de um não convertido, pois isso só foi possível pela graça de Deus. Esse aqui é o conceito da graça comum, né, que nós vamos ver mais à frente. E por fim, a última consideração, o pecado, ele gera culpa, que é um problema legal, como nós vimos no vídeo anterior. Gera corrupção, que é um problema moral, né? A salvação em Jesus Cristo remove tanto o problema legal, a culpa, quanto o problema moral, que é a corrupção. Nós somos totalmente dependentes de Deus para isso. Assim nós terminamos a nossa aula de hoje, o programa de hoje. Até o próximo programa, nós vamos falar sobre antropologia, a parte 11 de antropologia, falando sobre a propagação do pecado. Como que o pecado se espalhou, tá? E então até o próximo programa, que Deus o abençoe ricamente.